Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Professor Rodolfo quem fala. Pessoal, esse vídeo, essa aula, ele é para o pessoal do técnico em manutenção e suporte informática, da disciplina de projeto e configuração de redes, tá? Mas todos são muito bem-vindos aí para estar participando, né, do conteúdo que a gente vai estar trabalhando essa semana, tá? Podem me encaminhar e-mail com dúvidas, entrar em contato através do Moodle também, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Pessoal, o conteúdo desse vídeo, dessa aula, né, ele é uma continuação da aula anterior, que por sua vez é uma série de aulas que nós estamos fazendo aí em relação à configuração dos switches, né, do switch. E para isso, então, nós estamos utilizando o aplicativo, né, o Packet Tracer, para fazer as simulações de rede. É o Packet Tracer. E, bom, como eu informei para vocês, tá? Só recapitulando isso de maneira rápida, o Packet Tracer ele implementa um sistema de rede, né, chamado iOS, que está presente nos switches e roteadores da Cisco, né, e ele é um sistema operacional aí voltado para a configuração desses tipos de equipamentos, tá? Na última aula eu falei para vocês a respeito da configuração da porta do switch, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, um switch que possua 4 portas, né? Eu posso pegar aqui uma porta em específico, né? Então, por exemplo, lá a porta 1 e aplicar algumas configurações nela. Então, por exemplo, na última aula a gente trabalhou com a configuração de duplex, tá? Então, configurar a interface em modo half duplex ou full duplex, e também nós configuramos aqui a taxa de transmissão de dados, né? Que é a velocidade com que a porta vai estar trabalhando, né? Então, 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, né? 1 gigabit por segundo. Então, nós aprendemos a fazer esse tipo de configuração no equipamento, tá? Hoje, eu quero estar trabalhando com vocês, continuando aqui a configuração das portas, tá? Só que mais especificadamente, nós vamos falar aqui de segurança, tá? Um tópico muito importante, né? Então nós vamos aprender aqui um dos aspectos de segurança, tá? Como que eu posso tornar o meu switch um pouco mais seguro. Num dos vídeos anteriores, nós aprendemos a como configurar uma senha no switch, né? Uma senha tanto para eu acessar ali o modo de usuário comum do switch para visualizar os dados, como também uma senha para entrar no modo habilitado, modo enable, né? Então isso já é uma camadinha de segurança que eu estou colocando no switch, né? Para que somente o pessoal autorizado possa fazer as configurações no equipamento. Hoje eu vou estar falando mais especificadamente da segurança das portas, tá? Então a senha ele é para o switch como um todo. Agora eu posso aplicar configurações de segurança para as portas específicas aqui, tá bom? Então vamos lá, então vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Vamos imaginar aqui então que eu tenha um switch, tá? Eu tenho um switch aqui e bom, vamos dizer que esse switch ele tem aqui, ó, vou representar as portas de maneira diferente agora. Tá? Ele tem aqui 4 portas, com 4 interfaces. E, bom, nessa interface aqui eu tenho um computador conectado e nessa outra interface aqui eu tenho um outro computador conectado. Essas outras duas aqui elas poderiam estar vazias, né? Então aqui é a interface 1, a 2, a 3 e a 4, tá? Bom, é o seguinte, eu mencionei para vocês em uma das aulas, um dos vídeos anteriores, que o switch ele é um equipamento de layer 2, né, ou camada 2 aqui traduzindo, tá? Isso significa que ele trabalha na camada de enlace, tá? Então, camada de
enlace. Então, por conta disso, o switch ele não consegue trabalhar com o protocolo IP, tá bom? Então, cada computador aqui ele tem um IP, tá bom? Um endereço IP. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer que o endereço IP desse equipamento poderia ser o 92.168.0.1 e o desse daqui seria o 92.168.0.2, né? Com as máscaras padrões aí, /24. Mas o switch ele não utiliza o endereço IP, tá? Para fazer o mapeamento aqui das portas, né? E nem para fazer o encaminhamento dos pacotes. Então o switch não vê isso daqui. Então, se ele não vê o IP, o que o switch utiliza para fazer o mapeamento aqui, o encaminhamento? Então o switch vai utilizar o endereço MAC, tá bom? Ele vai utilizar o endereço MAC de cada equipamento. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse computador aqui tenha o seguinte endereço MAC. Pronto. Então, esse computador possui esse endereço MAC e esse outro aqui possui esse outro aqui. Vamos escrever um MAC mais rápido aqui. Tá? Só isso, né? Tá, então esse daqui é o endereço MAC desse computador e esse aqui é o endereço MAC desse. Tá? Então o endereço MAC, só recapitulando, ele é o endereço físico da interface da placa de rede, né? Da minha placa de rede. Então cada placa de rede ela vem com um endereço de fábrica associado a ela, tá? E esse endereço ele é único no mundo. Então ele é um endereço de 48 bits e isso é um endereço único, tá? Como que eu posso obter, por exemplo, o meu endereço MAC? Então, aqui no Linux, por exemplo, se eu uso o comando IP address, aqui, por exemplo, no meu caso, tenho 7 interfaces de rede, tá? A maioria delas são interfaces virtuais, então a 6 e a 7 são interfaces virtuais e a 1 também, né? Isso significa que essas interfaces elas não estão disponíveis fisicamente, elas utilizam as placas físicas para funcionar, mas elas não existem fisicamente, né? E aí eu tenho essas duas aqui, ó, que é a EMP1S0 e a WP2S0. Essas duas aqui sim são interfaces físicas. Uma, a EMP1S0 é a minha interface de rede cabeada e a WP2S0 é a minha interface de rede wireless, tá? Então, cada interface dessa, ela tem um endereço MAC associado a ela, tá? Então, por exemplo, o endereço MAC da EMP1S0 é esse daqui, tá? 64, 1C, 67, blá, assim por diante. E o endereço MAC dessa outra interface é esse daqui, tá? Então, aqui eu tenho os dois endereços MACs referentes às minhas placas de rede. Bom, o que acontece? Então o switch ele vai observar esse endereço MAC para dizer, olha, aqui na interface 1 existe um dispositivo de rede conectado nele e nessa interface e o endereço MAC correspondente a ele é F3, 3E, 4A, 115689. E na interface 4 existe também um dispositivo de rede, um host, e o endereço de rede dele, de endereço MAC dele é 112233445566, tá? Então o switch consegue observar os endereços MACs dos equipamentos. Tá? Então qualquer equipamento que tenha uma placa Ethernet, ele vai ter um endereço MAC associado a ela, tá? No caso do switch, tá? Mas na verdade o endereço MAC ele também pode estar associado ao Bluetooth, ao Wi-Fi, tá? Alguns outros protocolos também. Tá? Bom, é o seguinte, por que eu estou falando isso daqui então? Por que eu estou recapitulando isso daqui para vocês? É possível eu aplicar uma regra de segurança nos switches gerenciáveis, né, onde eu limito o acesso a uma porta aqui para um endereço MAC ou para um número específico de endereço MACs. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a porta 1 e dizer, olha, na porta 1 do meu switch, eu só vou aceitar tráfego
desse endereço MAC aqui, ó, F3, 3E, 4A, 115689. Por quê? Por que isso? Tá? Vamos imaginar que alguém, um hacker, né, alguém com má intenções aí, deseje ter acesso à minha rede, tá? E vamos supor que ele consiga acesso físico ao switch, né? Então ele conseguiu acesso físico, ele abriu o hack, né? Deu algum jeito de ter acesso ao switch. Então o que ele pode fazer? Ele pode tirar, desconectar o cabo aqui do computador, né? E, deixa eu mudar aqui a cor, ele pode pegar um outro computador, o computador dele, e fazer o seguinte, tá? Ligar aqui o cabinho no computador dele e ligar no switch, tá? Qual que é o problema disso? Então, por que ele está fazendo isso? Ele está querendo ter acesso à minha rede para estar roubando alguma informação, tá? Vamos imaginar que esse computador aqui, ó, seja um servidor, por exemplo, tá? E o cara que está aqui, o hacker, ele deseja ter acesso a esse servidor para roubar os dados dele, tá? Então, uma primeira etapa que ele precisa fazer aí é ter acesso físico à rede, tá? Então, como é que ele vai fazer isso? Se conectando no switch, tá bom? Então, é muito simples, tá, gente? Basta ele, por exemplo, desconectar o cabo do computador ali do ponto fêmea de conexão, né? Do ponto fêmea de conexão desse computador aqui e plugar um cabo lá para ter acesso ao switch, tá? Na verdade, ele nem precisa ter acesso físico ao equipamento, tá? Basta ele ter acesso a esse ponto de rede. Bom, então se ele tiver acesso físico, é o fim do mundo? Significa que ele já tem controle sobre a minha rede? Não, tá? Eu posso, por exemplo, aplicar regras de segurança nesse servidor que vão impedir o acesso aos dados indevidos. No entanto, quanto mais camadas de segurança eu tiver, né, melhor vai ser para a minha rede. Minha rede ela vai estar mais segura. Tá? Então, uma dessas camadas de segurança que eu posso estabelecer é justamente no switch. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso aplicar uma regra no switch falando, olha, na porta 1, então vamos dizer assim, ó, então aqui tá, vamos especificar aqui, ó, porta, na porta 1 eu só vou permitir tráfego do endereço MAC F3, 3E, 4A, 115689. Então, o que eu estou fazendo? Estou aplicando uma regra de segurança que, olha, da porta 1, eu só permito o tráfego dessa máquina aqui. Se um outro computador, uma outra placa de rede se conectar nela, então, por exemplo, vamos lá. Então vamos supor que o cara foi lá e ele até pode ter configurado até o mesmo IP do computador, tá? 192.6801. Só que o endereço MAC dele vai ser diferente, tá? Então o endereço MAC dele era E4... Espera só um pouquinho, vamos apagar aqui, escrever um pouquinho mais para trás aqui. E4, 5673, AB, 1C, D3, por exemplo. Tá? Então esse aqui é o endereço MAC do computador do meu invasor, né? Então ele se conectou ali, né? O meu switch, o que ele vai dizer? Bom, esse endereço MAC, tá? Não é o endereço MAC que eu estou autorizando. Então o que o switch vai fazer? Ele vai negar o acesso a esse equipamento aqui, tá? Isso daqui é o fim do mundo para o hacker. Então feito isso, tá tudo protegido? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque o endereço MAC, ele é um endereço de fábrica, tá? Ele vem configurado de fábrica. Não tem por que eu alterar esse endereço, mas eu posso alterar esse endereço. Eu posso alterar o endereço MAC da minha placa de rede, com uma certa facilidade, inclusive. Então, se o hacker ele sabe qual é o endereço MAC do computador antigo que estava conectado aqui, então ele sabe que esse computador aqui, ele sabe que o switch está autorizado
né, autoriza o tráfego desse endereço MAC, F3, 3E, 4A, 15689, ele pode vir aqui nesse equipamento, no computador dele, e configurar esse endereço MAC nele. Tá? Aí o switch vai permitir o tráfego. Tá? Só que percebam que eu estou dificultando a vida desse hacker. Tá? Eu estou dificultando o trabalho dele. Porque antes disso ele vai ter que descobrir de alguma forma o endereço MAC desse computador aqui. Tá? E eu vou ser sincero para vocês, gente. Esse tipo de cenário é improvável um hack externo conseguir fazer isso. Normalmente esse tipo de problema seria de uma pessoa, de um funcionário da empresa ali, tá? Que tem um domínio, um grau de conhecimentos aí razoável aí para estar descobrindo o endereço MAC de um computador de um outro usuário através da rede, tá? Então, mas o mais importante, nós estamos dificultando a vida para esse tipo de cara, tá? Nós estamos tornando a nossa rede mais segura, tá? Isso é o mais importante, tá? Quanto mais camadas de segurança eu colocar, tá? Mais seguro aquilo vai se tornando, tá? E é tão simples fazer isso, gente, né? A gente vai aprender a fazer isso hoje, tão fácil, e por que não, né? Bom, essa configuração, gente, então nós estamos trabalhando com Cisco, certo? Switches da Cisco que implementam o sistema operacional iOS. No entanto, tá? Se eu pegar, por exemplo, um switch da HP, tá? Um switch de outro fabricante, eu posso estar implementando, tá? Provavelmente esse switch gerenciável ele vai permitir esse tipo de configuração também, tá bom? Então, não é só switches da Cisco que vão implementar isso. Tá? Bom, então, vamos lá então para uma prática, tá? Então a gente já viu a teoria aqui, é bem simples, é barrar o acesso das portas do switch com base no endereço MAC. Então a gente vai ver agora na prática no simulador. Tá? E lembrando, pessoal, que o simulador, né, o Packet Tracer, apesar dele ser um simulador, tá? Tudo que ele implementa ali em relação ao iOS é exatamente o que eu veria na realidade, tá? Então, se eu tivesse conectado ali, administrando remotamente via SSH, Telnet ou até por console o meu switch, tá? É essa configuração que eu viria ali, tá bom? Então vamos lá então para a configuração. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou colocar aqui um switch, tá? O primeiro switch 2960. Essa configuração ela vai ser válida para todos os switches meus. E nós vamos implementar um cenário parecido com o que eu mostrei aqui na teoria, tá? Aqui, tá? Baseado em 2 computadores, tá? Então vamos lá então. Vamos colocar aqui 2 computadores, aqui, tá? Eu vou trocar o nome deles, tá? Então aqui no display name eu vou colocar, sei lá, ADM1 e esse daqui eu vou colocar ADM2, tá? É só o nome do computador, tá? ADM1 e ADM2. Bom, vamos conectar eles aqui então, tá? Eu vou clicar aqui então no raiozinho, vou escolher o cabo straight through, cabo direto. Vamos ligar aqui, Fast Ethernet 0. Vou ligar aqui no switch e vou ligar o ADM1 na interface Fast Ethernet 01. E vou ligar o ADM2, Fast Ethernet, vou ligar na Fast Ethernet 02, tá? Então, só lembrando, aqui as luzinhas estão laranjas porque o switch está registrando aqui na tabela dele, né? E o endereço MAC dos equipamentos e negociando aquela taxa de transmissão e o modo, né? Se vai ser half duplex ou se vai ser full duplex, tá? Então, quando ele ficar verdinho tudo é porque ele tem conexão física com o switch, tá tudo certo o link, né? Tá tudo certo aqui o enlace. Bom, vamos lá então. Então, agora eu vou configurar o endereço IP nesses 2 computadores para que eles possam conversar. Então eu vou vir aqui nesse computador, abinha desktop, IP configuration,
E aqui eu vou digitar 192.168.0.1 para o primeiro computador. E para o segundo computador, eu vou colocar aqui o endereço 192.168.0.2. Tá? Então, nesse ponto, a minha rede ela está aqui operacional. Tá? Então, vamos fazer um teste. Vou clicar aqui no pacotinho. Vou clicar aqui no computador de origem, computador de destino. E a comunicação vai ter sucesso. Tá? Então, esse pacotinho aqui é um ping. Né? Então, está tendo comunicação entre os computadores. Está tudo ok. Tá? Bom, então agora é o seguinte. Aqui dentro do Packet Tracer, tá, esses computadores eles também têm endereço MAC nas placas de rede. Tá bom? Então a gente vai descobrir qual é o endereço MAC desses equipamentozinhos aqui, desses dois computadores. Então vamos ver primeiro qual que é o endereço MAC dessa interface aqui de rede. Então eu vou clicar aqui. E vou vir aqui, ó, na abinha config. Config. E aqui eu tenho, ó, interface Fast Ethernet 0. Vou clicar aqui. E aqui eu tenho um parâmetro, ó, MAC address. E aqui eu tenho o endereço MAC do computador 1. Eu vou pegar esse endereço MAC, vou copiar ele e vou colar ele aqui no meu editorzinho, só para a gente deixar ele anotado, guardado, tá? Então vamos colocar aqui que esse é o endereço MAC do computador 1, tá? E vamos lá pegar o endereço MAC do computador 2. Então tá aqui, fazer a mesma coisa. Config, interface Fast Ethernet, vou pegar aqui o endereço MAC do computador, então ADM2, endereço MAC. Um pouquinho de água aqui, né, gente? Pessoal, é o seguinte. Se vocês repararam aqui, ó, por exemplo, eu utilizei uma notação diferente da escrita do endereço MAC, tá? Do que está aqui, tá? Mas, na verdade, é a mesma coisa, tá bom? Essa anotação que a gente tem aqui, que eu anotei para vocês aqui, é a anotação que a gente utiliza no Linux, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, né, o comando lá IP address que eu executei, a gente vai ver essa anotação que eu apresentei lá no quadro, tá bom? O Packet Tracer usa uma outra anotação, tá bom? Usa essa anotação aqui. Só que é a mesma forma, são os mesmos números, só que eles estão organizados aqui de forma diferente, tá? Como que eles estão organizados? Tá? Então, por exemplo, aqui seria 00, 05, 5E, 59, 43, 8D, tá? Então, ó, percebam que são os mesmos números, tá? Os mesmos valores em hexadecimal, só que eles estão escritos de forma diferente, tá? Então aqui, por exemplo, isso aqui a Cisco vai utilizar, esse aqui o Linux vai utilizar, tá? E tem uma outra ainda, olha só que interessante, que eu troco aqui por tracinhos, tá bom? Todas elas vão ser válidas. Essa daqui, por exemplo, quem utiliza é o Windows, tá bom? Todas elas são válidas, tá? Bom, então a gente vai obedecer aqui o da Cisco, obviamente, tá? Bom, então só para deixar anotado aqui no equipamento, só para deixar anotado aqui no equipamento, aqui no bloquinho de notas. Agora a gente vai aplicar aquela configuração que eu mencionei para vocês, tá bom? Então a gente vai dizer aqui que essa interface só vai aceitar o endereço MAC desse computador e essa interface só vai aceitar o endereço MAC desse outro computador. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no switch, vou vir aqui na abinha CLI para a gente ter acesso a CLI do equipamento. E aí vamos lá. Bom, então aqui eu estou no modo de visualização, no modo de usuário comum. Vou digitar o comando enable para poder acessar o modo habilitado, né? Bom, primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês
é a configuração dessas portas, como que elas estão atualmente do ponto de vista de segurança. Tá? Então eu vou usar o comando show port security interface e aqui eu vou dizer o nome da interface que eu quero visualizar os dados. Tá? Então comando show port security, né? Então eu estou querendo visualizar configurações de segurança relacionadas a uma interface específica, que é a Fast Ethernet 01. Bom, então aqui são todos os parâmetros de segurança que a gente pode visualizar em relação a essa porta, tá? Então a primeira coisa, a mais importante aqui é que a segurança da porta está desabilitada, tá bom? Ela está desabilitada, então significa que não tem segurança aplicada a ela, tá? Se eu ver aqui a da Fast Ethernet 02, vai estar a mesma coisa, tá bom? Ela vai estar com a segurança desabilitada. Então, a gente vai aplicar a segurança e vai voltar aqui para verificar o que vai mudar, tá bom? Então, beleza. Então, como é que eu faço isso? Bom, como é uma configuração de segurança, ou melhor dizendo, é uma configuração, eu preciso entrar no modo de configuração, né? Que é o configure terminal. Então, eu digito lá configure terminal, entrei aqui no modo de configuração e agora eu vou acessar a configuração da minha placa de rede, tá? Da minha interface de rede. Então, como é que eu faço isso? Nós vimos isso na última semana, né? Interface Fast Ethernet 0/1, né? Então, isso aqui vai fazer com que eu entre no modo de configuração dessa interface. Eu posso colocar o nome completo ou eu posso colocar o nome abreviado, né? Se eu colocar, por exemplo, FA 0/1, eu vou entrar no modo de configuração da interface. Então, tanto faz eu digitar Fast Ethernet 0/1 ou FA 0/1 ou até mesmo F 0/1, tá? Então, feito isso, entrei no modo de configuração dessa interface. Então, agora, para eu habilitar a segurança, eu vou ter que fazer 3 comandinhos. Tá? O primeiro é switch port mod access. Switch port mod access. Tá? Então, aqui eu estou dizendo para o meu switch que a... Opa, espera só um momentinho. Switch port mod... Isso. Eu estou dizendo que essa porta ela é do tipo access, tá? Do tipo acesso, tá? Eu posso ter dois tipos aqui basicamente de interface. Eu posso ter o tipo acesso e eu posso ter o tipo trunk, tá? O tipo acesso ele vai ser utilizado para conectar um host na outra ponta, tá? Pode ser um computador, uma impressora, né? Qualquer interface que tenha ali a Ethernet. Ou eu posso utilizar o trunk, né? O trunk ele vai ser um modo para permitir o tráfego de mais de uma VLAN naquela mesma porta, tá bom? Então, eu acho que seria legal, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, assistir um vídeo que eu postei em uma das aulas anteriores sobre VLAN, tá bom? Sobre a configuração de VLANs. Então, para eu configurar aqui a questão de segurança, a porta ela tem que estar no modo Access, tá bom? Então, beleza. Então, configurei aqui para o modo Access. Então, poderia executar de novamente aqui, não tem problema. E depois eu vou habilitar a segurança nessa porta. Então, como é que eu faço isso? Switch port, port, security, tá? Poderia apertar Enter, mas só de apertar Enter, gente, eu vou só digitar aqui, ó, switch port e vou colocar interrogação, né? Ó, então, switch port, interrogação. E o que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim aqui todas as opções possíveis que eu poderia estar utilizando, tá? Então, eu estou utilizando aqui a switch port security, né? Que é, ó, ele tá até uma explicação aqui, ó. Comando relacionado à segurança, né? A segurança aqui da porta em específico, para a gente manipular isso daí. Então, switch port
port security, tá bom? Então, com isso, a minha segurança ela foi habilitada, tá bom? É só isso? Não. Agora vem uma configuração em cima disso. Então, eu vou digitar agora suite port security, tá? Então, novamente, se eu colocar interrogação aqui, ele vai mostrar para mim aqui, ó, as opções de segurança que eu posso ter, tá bom? No meu caso, no nosso caso aqui, a gente vai utilizar a primeira, que é o MAC address, tá? Então, suite port security, MAC address, e aqui na frente eu vou especificar qual é o endereço MAC do equipamento que está conectado lá, tá? Então, por exemplo, então aqui no caso é essa interface aqui, né? Ó. Então, esse endereço MAC, desculpa, 00.5E59.438D, né? Pronto, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu cadastrei um endereço MAC que é aceito nessa porta. Então, a partir desse momento, o switch ele só vai permitir tráfego desse que venha desse endereço MAC. Tá? Se algum outro equipamento gerar tráfego conectado nessa porta, ele vai ignorar. Tá bom? A gente vai fazer o teste depois. Uma coisa importante, se eu cadastrasse, quando eu fiz isso daqui, eu cadastrei esse endereço MAC nessa porta. Eu poderia cadastrar mais de um endereço MAC também, tá? Para isso, é só eu repetir o comando, tá bom? Então, eu poderia cadastrar aqui mais de um endereço MAC para estar sendo aceito nessa porta. Mas beleza. Cadastrei o endereço MAC e voltei aqui para o modo habilitado novamente, tá? Então, aqui eu vou executar aquele comando novamente, que eu executei antes, que é o show port security interface FA 0/1. Apertar Enter. E agora vocês vão perceber que algumas coisas aqui mudaram, tá? Então, a segurança da porta está, ó, habilitada, e o status da porta, isso daqui é importante para a gente vai ver depois, o status da porta está em Security Up, que seria segurança ativada, né? Uma tradução aí possível, segurança ativada. E esse aqui, ó, esse terceiro parâmetro, ele é muito interessante. Por quê? Olha só o que está dizendo aqui, ó, modo de violação shutdown. O que significa isso? Significa que na hora que o switch perceber que essa porta ela foi, vamos dizer assim, violada, né? Então algum outro equipamento que não estava autorizado se conectou nela, o switch vai desativar essa porta, tá? A gente vai ver isso depois. Então, essa porta, nesse momento, ela está ativada, tá? Então, vamos lá, Agora, nós vamos fazer a configuração aqui também para esse computador aqui, tá? Para o ADM2. Então, vai ser um pouquinho mais rápido agora. Então, vamos lá. Eu já estou aqui no modo habilitado, né? Vou entrar no Configure Terminal, vou entrar na interface FA. Interface FA 0/2 e vamos lá, Suite Port Mod Access, Suite Port Security e Suite Port Security, MAC Address, e aqui a gente vai especificar o endereço MAC do segundo computador, né? Lembrando que eu estou agora na interface Fast Ethernet 0/2, né? 002 17 7C e 38D. O que aconteceu aqui? O que eu digitei errado aqui, gente? Deu alguma
alguma coisinha errada. Switch port, port security. Óbvio, né? Aqui é ponto. Ponto. Não é 2 pontos, né? Então era ponto. Então, beleza. Então, cadastrei aqui. Tá? E se eu voltar aqui para o final, né? Show. Vamos lá. Show port. Security. Interface FA0/2. Né? Agora verificando aqui, né, a configuração de segurança de porta da interface Fast Ethernet 0/2. Eu vou verificar que ela está habilitada, né? A segurança está ativa e o modo aqui de violação também está em shutdown, tá bom? Então agora, pessoal, que já está configurado, a gente vai fazer alguns testes para verificar isso daqui, tá? Então vamos lá então. Bom, o primeiro teste é uma comunicação entre esses dois equipamentos aqui, tá bom? Então vamos lá então. Então, A para cá. Opa, teve algum probleminha aqui de segurança. Bom, o que aconteceu aqui, pessoal? Vamos lá então, tá? Isso daqui não era para ter acontecido, mas vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa daqui para procurar entender o que está acontecendo. Eu fiz um ping desse computador para esse computador aqui, tá? O que aconteceu? Percebam que o switch, ele deixou essa interface aqui, ela está ativa, e essa interface está desativada. Está desativada. Bom, o que aconteceu aqui então? Esse switch aqui, ele permitiu o tráfego desse computador, mas na hora que o tráfego desse computador veio aqui para o switch, ele cortou aqui a conexão. Então, isso provavelmente significa, pessoal, que eu cadastrei o endereço MAC desse computador aqui de forma errada, tá? Então a gente vai fazer essa verificação lá. O que será que eu cadastrei? Vamos ver. Então eu devo ter cadastrado errado. Na hora que esse computador aqui mandou o endereço, mandou o pacote, mandou o quadro, o switch barrou, tá bom? Então provavelmente isso daqui é uma configuração que eu fiz de forma errada. Vamos lá então, vamos clicar aqui. Deixa eu só verificar o histórico aqui que eu fiz. Tá, então aqui está o endereço MAC. Deixa eu copiar e deixa eu comparar aqui. Realmente, pessoal, olha só. Esse daqui é o endereço MAC que eu cadastrei. Só que eu cadastrei errado, né? Que aqui não era um E, aqui era um... Desculpa, aqui não era 3, aqui era um E, tá bom? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descadastrar esse endereço MAC, vou descadastrar esse e cadastrar esse daqui, tá bom? Então vamos lá, me perdoem aí pelo erro. Vamos lá, vamos tentar fazer isso daqui. Então, configure terminal, vou entrar na interface FA0/2, tá? E aqui, vou pegar aqui o comando e vou colocar aqui um no na frente. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Sempre quando eu coloco um comando aqui no na frente, eu estou invertendo o comando em questão. Então, esse comando aqui, ele era para adicionar esse endereço MAC aqui. Quando eu coloco no, o que ele faz? Ele vai descadastrar o endereço MAC, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Fiz esse comando e agora eu vou adicionar o endereço MAC correto. Obviamente, com um pouco mais de atenção dessa vez. 38D. Apertar Enter. Beleza. Tá.
Bom, ainda faltou uma coisa. Bom, deixa eu voltar lá. Configure terminal. Bom, eu cadastrei o endereço MAC, gente, só para explicar para vocês. Eu cadastrei o endereço MAC, só que ainda a interface ela vai ficar desabilitada. Eu tenho que ativar essa interface aqui manualmente, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Vou acessar a interface, então, para habilitar a interface. Vou executar aqui o comando shutdown, e agora vou executar o comando no shutdown. Então, shutdown é o comando para desabilitar a interface, e aqui é o comando no shutdown, então estou invertendo, né? No shutdown, estou ligando a interface. Então agora ela está iniciando aqui, tá? Então está iniciando. Então, bom, de quebra a gente aprendeu como que eu retiro o endereço MAC que está cadastrado, né, de maneira errada. Então é só colocar no na frente do comando. Vamos esperar as interfaces iniciarem e agora vamos fazer um teste novamente aqui, tá? Então vou clicar aqui, aqui e agora sim. Agora está bonitinho, ele está permitindo tráfego de ambos os lados, porque agora o endereço MAC está cadastrado de maneira correta, tá bom? Então beleza, voltamos para esse estado. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um outro computador aqui, tá? Um outro computador, e nós vamos configurar esse computador assim, ó. Aqui no config o nome, vamos colocar o nome aqui de intruso, certo? Intruso. E aqui no desktop, nós vamos colocar o mesmo IP desse computador aqui, ó, ADM1, que é 192.168.0.1, tá? E o que nós vamos fazer? Vamos imaginar que é madrugada, o hacker entrou dentro da empresa. E o que ele fez, o hacker? Ele desconectou esse computador aqui da rede, deixei ele aqui de cantinho, pegou o computador dele e conectou o cabo na mesma interface lá do switch. Tá? Então, a princípio, olha só, a princípio está tudo bem. A interface está sendo iniciada, né? Eles estão fazendo as negociações para duplex, velocidade, né? Então, a princípio, está tudo ok. Mas quando essa negociação acabar, a gente vai fazer o teste e verificar se isso, se o switch vai permitir o tráfego ou não daqui. Enquanto ele está iniciando, vamos verificar qual que é o endereço MAC desse computador aqui. Tá? Então, vou vir aqui, config, Fast Ethernet, e ó, olha o endereço MAC do computador do intruso. Então, esse daqui é o endereço MAC. Então, vou apagar esse endereço antigo aqui. Vou colocar aqui, ó. Percebam que o endereço MAC é diferente. O que está autorizado é esse, tá? Então, vamos verificar lá, então. Vamos verificar. Então, aí o hacker, né, veio aqui e tentou fazer um ping lá para o computador que ele queria invadir, por exemplo, esse. Então, bum! Na hora que o hacker tentou mandar tráfego, o switch cortou a conexão dele. Cortou a conexão, tá? Vamos verificar aqui no switch o que aconteceu com essa interface, tá? Então aqui eu estou no modo config if, vou sair daqui, vou sair do modo de configuração também, e aqui vou usar o comando show só um momentinho, gente. Show port security interface FA0/1, né? Show port security interface FA0/1, tá? Então, vamos imaginar que o hacker, na hora que ele verificou que não conseguiu ter acesso à rede, ele saiu correndo. Saiu correndo. Né? O switch, ele vai continuar com essa interface aqui desabilitada. Aí no dia seguinte, o administrador de rede, ele chegou dentro da empresa e percebeu que essa interface aqui estava desabilitada, né? Pode ser, por exemplo, o usuário ligou para ele, né? O computador, vamos fazer aqui a simulação. Tirar aqui, o computador voltou aqui, né?
E aí o usuário, o que ele fez? Ó, ele conectou aqui novamente. A interface vai ficar desabilitada. Então, isso aqui significa que esse cara aqui, o usuário daqui, não vai conseguir ter acesso à rede, à internet, a nada, né? Aí o usuário liga no suporte e fala, viu? Não estou conseguindo ter acesso à rede. Aí o administrador ele pode ir lá e fazer uma investigação, chegar no switch, executar lá o comando show port security e verificar esse relatóriozinho aqui, né? Aí a segurança da porta está ativado e o status atual da porta, olha só, olha o status atual. Security shutdown, tá? Security shutdown. O que significa isso? Significa que ela está desligada no modo de segurança. Significa que ela se desligou para garantir a segurança. E quem é o último endereço MAC que tentou acessar esse equipamento? É esse carinha aqui, ó. Que é, o last endereço MAC de origem, né? Então é esse endereço MAC aqui que é o endereço MAC, então o final dele 673D, vamos copiar aqui, 673D, que é o endereço MAC do computador do intruso, né? Então, o computador do intruso está aqui, tá? Então, é o endereço MAC do computador do intruso. Então, o administrador de rede, ele pode utilizar essa informação aqui, por exemplo, para verificar que alguém tentou invadir a segurança da rede, né? Então, é uma informação no relatório aqui muito interessante. Viu isso? Verificou, o usuário precisa voltar a acessar a rede. Como é que ele vai fazer? Então, vou acessar o modo de configuração da interface FA0/1, e aqui eu vou desligar ela manualmente e ligar ela, no shutdown. Na hora que eu faço isso, shutdown, no shutdown, a interface vai voltar ativa, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, tá? Uma configuraçãozinha aqui muito útil para se fazer em suítes, tá? Para garantir um aspecto maior de segurança dentro da minha rede, tá? Fazer uma limitação com base no endereço MAC. Então, agora quando sempre vocês forem trabalhar, né, forem administrar uma rede, vocês sabem já como fazer isso, e sugiro implementar essa configuração no switch de vocês, tá bom? Então, vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem, tá? Utilizando o Packet Tracer, e fazer uma pesquisazinha também. E aí a gente vai conversando lá no Moodle e por e-mail também, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima semana.